O brasileiro vive hoje entre a angústia e o pânico, diz o entrevistado da semana no canal José Neumann e Pinto no YouTube, Joaquim Falcão, primeiro secretário da Academia Brasileira de Letras, a respeito do período eleitoral e de suas idiosincrasias. É isso aí. Este é o assunto principal do meu vídeo de hoje, porque essa entrevista está sendo explicada num artigo que publico hoje, já está publicado no meu site, na estação José Neumann e Pinto. Neumann, N-E-U-M-A-N-N-E, neumann.com. Isso aí, só isso, neumann.com. Bom, além desse assunto aí, eu vou tratar das tolices que o Lula falou e do Daniel botando o Alexandre de Moraes na roda, pelo amor de Deus, né? Bom, meus amigos, além disso, eu queria também comentar as regalias do Sérgio Cabral, mostrando que essa elite brasileira política, ela é diferenciada e completamente fora de qualquer cobrança, até dentro do inferno prisional brasileiro. Que coisa ridícula e pecaminosa isso, não é? Igualdade nunca em lugar nenhum. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua atenção, o seu acompanhamento, as suas visualizações e os seus comentários. Obrigado. Mas vamos primeiro tratar do primeiro assunto. O professor Joaquim Falcão, da Faculdade Getúlio Vargas, FGV, primeiro secretário da Academia Brasileira de Letras, grande jurista, especialista em Supremo, me deu uma entrevista que eu já pus no ar ontem mesmo, quando eu gravei e pus no ar, cujo título é País da Angústia ao Pânico. Ele parte de uma conclusão. O professor Joaquim Falcão é carioca, mas a família dele é toda pernambucana. E tem um marqueteiro pernambucano chamado Antônio Lavareda, que é muito aí procurado pelos políticos para assessorá-los em campanha, grande especialista em pesquisas eleitorais. E o Lavareda escreveu vários livros, um dos quais se chama Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais. Desse livro, o Joaquim Falcão retirou, para conversar comigo a respeito, na entrevista, a conclusão do Lavareda de que o Brasil está em pleno processo de angústia, como nunca antes, nesta eleição de 2022, que vai ser daqui a 5 meses, hein? Estamos no mês 5, a eleição é no mês 10, 5 meses, menos de meio ano. E assim mesmo a eleição não começou, ainda não tem autorização e está completamente desmoralizado o Tribunal Superior Eleitoral, porque o Bolsonaro e o Lula fazem campanha abertamente, o Ciro faz campanha, todo mundo faz campanha no Brasil e o tribunal não pune esses candidatos, né? Bom, o professor Joaquim Falcão, na entrevista, vai além e diz que essa angústia começa já a produzir pânico. Então você já viu que a prioridade dele não é a tal da polarização entre direita e esquerda, entre Bolsonaro e Lula, nada disso. A preocupação dele é com angústia e com pânico, que são coisas novas na realidade eleitoral brasileira. Mas não pense que o professor Joaquim Falcão é pessimista, não. Ao contrário, ele acha que o Brasil continua evoluindo e vai evoluir mais e vai sair dessa. Então você está convidado a ver a entrevista. E está convidado a ler o meu artigo no blog do site Estação José Neumann e Pinto, que já está lá no ar, e que você poderá lê-lo, porque o texto está lá. E o texto eu começo exatamente fazendo essa definição, e depois eu conto 2 fatos do dia que eu aproveitei a entrevista do professor para julgá-los dentro dessa ótica. O primeiro fato é o fato do Daniel Silveira, deputado federal, ter saído da graça presidencial, quer dizer, foi condenado a 8 anos e 9 meses
tendo que começar o cumprimento da pena na cadeia. Aí o Bolsonaro chegou, deu uma graça e ele já está completamente folgado, já falou que não vai colocar a tornozeleira. E o Supremo? Cadê o Supremo? Cadê o Supremo que não enquadra esse cara que ele condenou? Ah, não, mas o Bolsonaro deu uma graça. Não, a graça só valerá, se é que vai valer, ainda vai ser julgada a constitucionalidade, depois que passar em julgado. Ou seja, ainda falta publicar o acórdão do Supremo e depois da publicação, passar em julgado, é que vai ser discutido se a graça vale ou não. Agora ele já está fazendo graça. E o Xandão de Moraes, o xerifão do Brasil, até agora não mandou prendê-lo. Pelo menos até agora, a hora que eu estou gravando, hoje é quarta-feira, 4 de maio de 2022, fim de tarde, começo de noite, e até agora não houve nenhuma reação. Ao contrário, ele se tornou membro fixo da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança. Quer dizer, um desafio dos bolsonaristas a uma ordem do Supremo. Vocês sabem que eu sou crítico desse inquérito que o Supremo fez sem ordem do Ministério Público, né, da Procuradoria-Geral, mas as ordens do Supremo têm que ser obedecidas, né? E o Daniel não está nem aí. Só que hoje o meu amigo Josias de Souza publicou na UOL um artigo muito interessante mostrando o seguinte, que o Daniel está sendo punido por tudo o que o Bolsonaro faz e ninguém pune o Bolsonaro nunca. Quer dizer, o Meganha raso lá da PM do Rio de Janeiro, esse não pode praticar o que o Bolsonaro pratica, o que é presidente da República. Isso é, no mínimo, uma desigualdade de dois perante a lei. O Daniel Silveira é um criminoso, ele comete crimes ameaçou a multidão, já falei isso, ameaçou o Supremo e tal, mas o Bolsonaro também quebra a eleição, a legislação da eleição com as suas motochatas e está aí solto, livre, leve e solto, né? Mas não é só ele não. O Lula, que também é candidato à presidência, que é tido como favorito neste momento, o Lula está aí, deitando falação em tudo que é lado. Eu acho até que o Lula está querendo ver se supera. Ele acha que a razão do voto do Bolsonaro é que o Bolsonaro é estúpido. Então ele quer ser mais estúpido que o Bolsonaro. Aí já falou de aborto sem ter a menor condição de falar, já falou mal de policial e agora veio com uma novidade, que o Zelensky é tão culpado pela guerra da Ucrânia quanto o Putin. Mas quem foi que ensinou isso a esse tapado, hein? E o que é que ele está querendo provar com isso? Que ele é isentão, né? Que não está ao lado do russo, nem está ao lado do Zelensky, porque é contra o Zelensky, né? Ele virou agora, capa da revista Time, hein? Capa na revista Time. Agora, o Gelov, meu colega lá da Folha, já disse que ele está esgotando o seu repertório de erros. Eu acho que esse repertório de erros dele, isso aí é empáfia. Acha que já ganhou a eleição, mas não ganhou não, viu? Não ganhou não. A última pesquisa que eu vi da Paraná Pesquisa, o Bolsonaro inclusive já passou por ele, o candidato dele a governador está indo bem aqui em São Paulo, tá certo? E, aliás, hoje também é um dia em que há uma manifestação de desigualdade clara no noticiário, que é o fato do senhor Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, ter sido flagrado no presídio com várias regalias. Quer dizer, no Brasil, nem no inferno judicial há igualdade. Os maganões da política e da riqueza têm todos os privilégios, telefone celular, televisão, banquetes e tal. Transferiram para o batalhão da PM. Quem é aqui que vai achar que no batalhão da PM ele não vai ter regalia? No batalhão da PM, dos meganhas, dos quais ele foi chefe, que os comandantes, alguns ele promoveu, querer que ele não tenha regalias lá, né? Agora, quem não vai ter regalia por incrível que pareça, o deputado Eduardo Bolsonaro. O Conselho de Ética da Câmara já o condenou, né, por deboche em relação à tortura da Miriam Leitão. Eu não sou advogado de defesa da Miriam Leitão, mas é um absurdo o camarada dizer que é a favor da cobra que ficou com ela numa cela para torturá-la.
A Miriam era uma menina grávida, uma mulher grávida, devia respeito como mulher, devia respeito como grávida. E esses Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Carlício Bolsonaro, que dizem que são cristãos, não respeitam nem, na minha opinião, o maior e o mais belo mistério da cristandade, que é a concepção. É o arcanjo Gabriel avisando a Maria que ela ia conceber Jesus, e esse milagre se repete todo dia em cada parto que há. A Miriam era grávida, merecia respeito como ser humano, merecia respeito como opositora, merecia respeito como mulher e como grávida. Outra manifestação ditatorial da família Bolsonaro, esse general de exército Heber Garcia Portela, exigindo do Tribunal Superior Eleitoral consequências à irregularidade nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral tem sido muito desmoralizado pelo Bolsonaro, e agora vem um general dar o seu palpite, o seu pitaco e a sua intervenção. Ô general, volta para o quartel. Agora o tribunal precisa se dar o respeito, tá certo? Aliás, tem 3 vagas a preencher lá e o Bolsonaro é que vai preencher, né? Eu também gostaria de comentar que eu sou a favor da vereadora Eliane Mineiro do PSOL, apesar de não ser um eleitor do PSOL, que disse que o Camilo Cristófaro, vereador que foi expulso do PSB porque foi racista, dizendo que a falta de apuro na limpeza de alguma coisa era coisa de preto, não tem nada que ficar pedindo desculpa. A desculpa não resolve nada. Não tem nada que ter desculpa, tem que ser responsabilizado. Bom, se o Mamãe Falei foi responsabilizado, por que ele não é responsabilizado, mesmo tendo declarado o seu racismo? Antes de terminar aqui, eu venho, além de falar na entrevista espetacular do professor Joaquim Falcão, repetir que o Dois Dedos de Prosa, com Pedro Rogério, que foi repórter do Fantástico e que foi repórter do Jornal Nacional da Globo, falando dos seus livros sobre o céu de Belo Horizonte e o livro de Carlinhos Balzac, é espetacular, você precisa ver, tem história do Arco da Velha. Não perca, não perca, nem a entrevista do Falcão, nem o Dois Dedos de Prosa do Pedro Rogério Couto Moreira. Por enquanto, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!